Fala galera, beleza? Tranquilo? Vamos nós para mais uma aula aqui. Ainda falando sobre KPS, hoje a gente vai falar sobre o cálculo da solubilidade, beleza? Seguinte, ó. Quando a gente fala de solubilidade em relação ao KPS, nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Por quê? Porque existem dois casos. Existe o primeiro caso, onde nós vamos falar da solubilidade e os solutos vão apresentar o mesmo número de íons. E também existe o caso onde nós vamos falar da solubilidade, só que os solutos apresentam um número de íons distintos. E a maneira que nós vamos trabalhar com essa solubilidade, ela é diferente, tá? Por quê? Primeira coisa, quando a gente fala sobre solutos que apresentam o mesmo número de íons, por exemplo, forma um cátion e um ânion, então 2 íons, 2 cátions e um ânion, 3 íons. Nós podemos simplesmente olhar o valor do KPS e já determinar a questão da solubilidade. Por quê? Porque quando nós tivermos o mesmo número de íons, quanto maior for o KPS, maior será a solubilidade do soluto. E quanto menor for o KPS, menor será a solubilidade. Tá? Por que eu posso afirmar isso quando o número de íons é o mesmo? Porque a operação matemática que nós vamos fazer com o KPS é exatamente a mesma. E aí, fazendo a mesma operação com o KPS, se o valor do KPS for maior, o resultado será maior, que é a solubilidade. Se o KPS for menor, a solubilidade também será menor. Tá? Para conseguir exemplificar isso, eu coloquei dois solutos com o mesmo número de íons, o cloreto de prata e o brometo de prata. Se nós pegarmos o cloreto de prata em meio aquoso, ele sofre quebra, forma um íon prata e um íon cloreto. Só lembrando que a prata é de inox fixo mais 1, por isso que o cloreto vai ter NOx menos 1, tá? Uma prata e um cloreto. Valor de KPS. O KPS para o cloreto de prata é 1,8 vezes 10 a menos 10. Como que eu faço para calcular a solubilidade? Pego a equação do KPS, só lembrando que só leva em consideração os produtos, o reagente não entra. Por quê? Porque o reagente é estado sólido. O estado sólido não entra na constante de equilíbrio. Portanto, o KPS é igual à concentração da prata, elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1, então não preciso colocar, vezes a concentração do cloreto, elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1, então não preciso colocar. Ponto. Essa é a equação que nós vamos utilizar. Valor para o KPS, 1,8 vezes 10 a menos 10, está aqui. Qual que é o valor da concentração da prata? Eu não sei quanto que vale a prata. Pois é, é aí que nós vamos começar a pensar. Se eu tenho o HCl sofrendo quebra, eu formo uma prata, um Cl-. Se eu formar 300 pratas, eu formo 300 Cl-. Afinal de contas, a proporção é de 1 para 1. Se eu formo 50 pratas, 50 Cl- e assim por diante. Portanto, se eu não sei quanto que eu formei de prata, logo eu formei X, como a proporção é de 1 para 1, eu também vou formar X de cloreto, ok? Volto a repetir, como a proporção é a mesma, 1 para 1, se eu formo X prata, eu formo X cloreto. Beleza? O que eu faço? Substituo esses valores na equação. Concentração de prata é X, concentração de cloreto também é X. Logo, 1,8 vezes 10 a menos 10 vai ser igual a X elevado ao quadrado. Como que eu faço para resolver isso? Tiro a raiz quadrada de X ao quadrado e tiro a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 10. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1,8 é 1,34. E raiz quadrada de 10 a menos 10 é só dividir. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, solubilidade, que é o valor do meu x, é igual a 1,34 vezes 10 a menos 5 mols por litro. O mais importante aqui, que eu quero que vocês percebam, é o que aconteceu com o KPS. Nós tiramos a raiz quadrada dele, só para que a gente possa comparar com o próximo soluto, beleza? Próximo soluto, como eu citei, é o AgBr, é o brometo de prata. Então, quando colocado em água, ele sofre quebra. A prata é mais 1, tá aqui, então o brometo será menos 1. A proporção é de uma prata formando um brometo, portanto, a proporção é de 1 para 1. KPS do brometo de prata, 5 vezes 10 a menos 13. Monta a equação. A equação do KPS é igual à concentração do produto dividido pelo reagente. Só que o reagente é sólido, como todo caso de KPS, então ele não entra. Logo fica concentração de prata elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1,
vezes a concentração do brometo elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1. Voltamos naquela relação da proporção. Eu não sei quanto que eu formo de prata e eu não sei quanto que eu formo de brometo. Porém, como a proporção é a mesma, 1 para 1, eu sei que se eu formar 30 pratas, eu formo 30 brometos. Se eu formo 100 pratas, eu formo 100 brometos. Logo, se eu formo X prata, eu também formo X de brometo. Tá? Ah, professor, e se a proporção fosse de 1 para 2? O que aconteceria? Ao formar X de um, eu formaria 2X do outro. Tá? Mas fiquem tranquilos que nós vamos fazer um exemplo onde isso acontece daqui a pouquinho. Voltando para cá. Substitui os valores. KPS, 5 vezes 10 a menos 13. Concentração de prata, X. Concentração de brometo, X. Logo, 5 vezes 10 a menos 13 é X elevado ao quadrado. Só presta atenção no que eu fiz aqui, para vocês não se confundirem. Como eu vou ter que tirar a raiz quadrada, tanto do 5 vezes 10 a menos 13, quanto do x ao quadrado, para tirar este quadrado, eu passei esse 10 a menos 13 para 10 a menos 14. Por quê? Porque se eu tirar a raiz quadrada de 10 a menos 13, isso fica 10 elevado a menos 6,5. O que não é tão comum de aparecer nas provas, tá? Por isso que ao invés de 5, eu passei para 50, e aí ao invés de 10 a menos 13, fica 10 a menos 14, ok? Tiro a raiz quadrada de x ao quadrado, tiro a raiz quadrada de 50 vezes 10 a menos 14, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 50 é 7,1, raiz quadrada de 10 a menos 14 é 10 a menos 7. Então, a solubilidade desse soluto é 10 a menos 7 mols por litro. Tá? 7,1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. Como que eu faço para saber quem é mais ou quem é menos solúvel? Pego essa solubilidade e comparo com o valor dessa. Ah, 1,34 vezes 10 a menos 5 é maior do que 7,1 vezes 10 a menos 7. Correto, é maior. Então significa dizer que esse é mais solúvel e esse é menos solúvel. Mas como eu citei para vocês, o mais importante nesse caso é você verificar o que aconteceu. Se você parar para analisar, o que eu fiz com esse soluto? Eu tirei a raiz quadrada do KPS desse. O que eu fiz com esse soluto? Eu tirei a raiz quadrada do KPS dele. Então significa dizer que eu fiz a mesma operação matemática com esse primeiro soluto e com o segundo soluto. É por isso que eu digo para vocês, que quando a gente tem o mesmo número de íons, eu posso pegar direto o valor do KPS e já determinar quem tem maior ou quem tem menor solubilidade. Por quê? Porque eu vou fazer a mesma operação matemática com o KPS. Então eu nem preciso perder meu tempo com isso. A não ser que ele peça o valor. Ah, professor, na prova ele não perguntou quem é mais ou quem é menos solúvel. Ele só perguntou para mim qual é o valor, me desculpe. Ele só perguntou qual é o valor do KPS de um e qual é o valor do KPS do outro. Se ele pergunta os valores, aí não tem como. Aí eu preciso fazer o cálculo. Agora, se ele não pergunta o valor, se ele só pergunta quem é mais ou quem é menos solúvel, aí eu posso só analisar pelo KPS, não preciso fazer cálculo algum para chegar a esta conclusão. Tá? Esse é o nosso sonho de consumo na prova, porque fica muito mais simples. O problema é que nem sempre a prova vai fazer isso. E aí o que ela pode fazer? Ela pode colocar solutos com um número de íons diferentes, com um número de íons distintos. E aí não tem escapatória. Você vai ter que fazer o cálculo, tá, completinho para cada um, para chegar até a solubilidade e aí sim determinar quem é mais ou quem é menos solúvel, ok? Tanto é que eu coloquei aqui para vocês que deve ser realizado o cálculo da solubilidade por íon, que é o X. Eu preciso encontrar o valor daquele X, preciso encontrar o valor daquela solubilidade. Porque os íons são diferentes, então as operações feitas com o KPS também serão diferentes. Tá? Peguei dois exemplos aqui, o brometo de chumbo e o brometo de prata. Começando pelo brometo de chumbo. Quando eu jogo isso em meio aquoso, eu tenho chumbo e tenho brometo. O brometo, família 7A bromo, NOx menos 1, vezes 2, vai dar menos 2. Logo, o chumbo passa a ser mais 2. Então tá aqui, chumbo mais 2 aquoso, mais quantos brometos nós teremos? 2, mais 2 brometos. Beleza? KPS, 4 vezes 10 a menos 6. Ponto.
Monta a equação do KPS. KPS é a concentração do chumbo elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 1. Então não preciso colocar nada. Vezes a concentração do brometo elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2. Então, concentração do chumbo vezes a concentração do brometo elevado ao quadrado. Tá? Esse quadrado é por conta do coeficiente estequiométrico. Está aqui. E agora, José? E agora que você substitui os valores? Pega o valor do KPS, joga aqui, 4 vezes 10 é menos 6. E agora eu preciso colocar o valor para a concentração do chumbo e o valor para a concentração do brometo. Vamos voltar porque essa é uma situação um pouco diferente do que nós havíamos visto. Por que essa situação é um pouco diferente? Porque a proporção não é a mesma, não é de 1 para 1. A proporção é de 1 para 2. Então, se eu formo 10 chumbos, eu formo 2 vezes 10, logo eu formo 20 brometos. Se eu formo 50 chumbos, eu formo 2 vezes 50, eu formo 100 brometos. Se eu formo X de chumbo, eu formo o quê? 2x para o brometo. Beleza? E agora, professor, substitui esses valores na equação. Valor do KPS já está aqui. Valor da concentração de chumbo, né? X. Valor para a concentração do brometo, 2x. 2x elevado ao quadrado, porque esse 2 vem do coeficiente estequiométrico. Faz o cálculo para mim. 2x elevado ao quadrado é 4x elevado ao quadrado. X vezes x vai dar x ao cubo. Pega esse 4 e passa dividindo. 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 4, vai dar 10 a menos 6. Logo, x ao cubo é igual a 10 elevado a menos 6. Como que eu me livro, tá, desse expoente do x? Eu tiro a raiz dele. Se isso é x ao cubo, eu tiro raiz cúbica. Raiz cúbica de x ao cubo, x. Raiz cúbica de 10 a menos 6, é só dividir. Menos 6 dividido por 3, menos 2. Pronto. Cheguei ao valor de x, que é o valor da nossa solubilidade. Ó. Essa é a solubilidade que eu tenho para o brometo de chumbo. Guardem essa informação aqui. Ó. Guardem essa informação. Segundo soluto, eu peguei o próprio brometo de prata, né, que nós já havíamos visto. Sofre quebra, uma prata, um brometo, KPS 5 vezes 10 a menos 13. Monto a equação, KPS é igual à concentração de prata vezes a concentração de brometo. Como isso é de 1 para 1, se eu formo x prata, eu formo x brometo. Logo, o KPS, que é 5 vezes 10 a menos 13, é igual a x vezes x. Logo, 5 vezes 10 a menos 13 é igual a x ao quadrado. Como que eu faço para resolver esse problema? Tiro a raiz quadrada de ambos. Só lembrando que aqui eu passei um 0 para o 5 para ficar 10 a menos 14 e facilitar na hora de tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 50 vezes 10 a menos 14, 7,1 vezes 10 a menos 7. Ponto. Essa é a solubilidade para o brometo de prata. Solubilidade do brometo de prata, 7,1 vezes 10 a menos 7. Solubilidade para o brometo de chumbo, 10 a menos 2. Portanto, o brometo de chumbo ele é mais solúvel do que o brometo de prata. Ah, eu não poderia ter olhado só pelo KPS? Não, porque a operação matemática que eu fiz aqui é diferente da operação matemática que eu fiz aqui. Ó. Por isso que quando os íons não forem exatamente com a mesma quantidade, eu não posso simplesmente olhar para o KPS e afirmar se ele é mais ou se ele é menos solúvel. Se o número de íons é diferente, obrigatoriamente eu preciso fazer o cálculo de solubilidade para ambos e depois comparar os valores. Belê? Tranquilo? Queridos, por hoje é só. Na próxima aula eu falo sobre o efeito do íon comum para vocês e aí nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Fiquem todos com Deus, excelente semana, até! Falou!